dia. Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar, né? A gente está aqui no projeto Compartilhar Conhecimentos. Achei bem bonito esse nome, porque é exatamente o que a gente está fazendo aqui, compartilhando conhecimentos, né? Então, comentando rapidamente sobre a nova lei, porque o seminário já trouxe esse desafio, e gostei também desse nome que foi imposto às mesas posteriores, que é Destrinchando a Lei 13.019. Né? Quando a gente tem uma mudança de legislação dessa natureza, a gente tem uma mudança de paradigma. E toda mudança de paradigma gera oportunidades e desafios. As oportunidades vão depender do empoderamento das pessoas, do conhecimento sobre o espírito, o que está colocado e como é que a gente caminha para a implementação. E os desafios estão justamente aí, nessa regulamentação e na implementação da nova lei. Então, é bem importante que esse debate que aconteça aqui seja considerado um debate de multiplicadores, que vocês assumam também a responsabilidade de, com o conhecimento adquirido aqui, compartilhado por todas as pessoas que vão estar aqui durante o dia, que possam levar isso adiante e que a gente possa fazer mais e mais debates para que esse diálogo consiga realmente gerar a nova relação que a nova lei traz. Nesse sentido, queria também deixar já de pronto o convite para a participação numa consulta pública. A Secretaria-Geral da Presidência fez uma chamada para a regulamentação colaborativa da Lei 13.019 de 2014. Então, dentro do site da Secretaria-Geral, tem um formulário, a partir do texto da lei aprovada, vocês podem fazer sugestões de redação, já concreta, ou simplesmente de ideias. E a gente vai aproveitar todos esses subsídios para trabalhar nesse processo agora de regulamentação durante o período, justamente do prazo para entrar em vigor da nova lei. Essa apresentação de PowerPoint que eu vou fazer agora, ela vai ficar aqui disponível, ela pode ser copiada, pode ser multiplicada, e o link do vídeo, assim como o próprio vídeo, também está aqui. Então, quem quiser depois, no intervalo, na hora do almoço, trazer o pendrive e copiar, fiquem à vontade. É conhecimento compartilhado de interesse público. Tá? Bom, acho que o vídeo ajuda também a trazer um pouco, de uma forma já resumida, do contexto. E uma das primeiras coisas que eu queria registrar é que a gente está falando de uma agenda. A gente está falando de uma agenda que busca aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional das organizações da sociedade civil e das suas relações de parceria com o Estado. As premissas para que isso aconteça é trazer mais segurança jurídica para o cenário, é valorizar as organizações da sociedade civil como atores fundamentais da nossa democracia. A gente está falando das parcerias com as organizações da sociedade civil, não como uma alternativa à gestão pública, não como uma forma de baixo custo, de flexibilidade. Não é essa a visão e não é essa a lógica que norteia o nosso trabalho. A gente está falando da legitimidade das organizações de acessarem recursos públicos, do direito das organizações de participarem da gestão pública democrática. E é por isso também que a gente está falando da transparência na aplicação dos recursos públicos e de mais efetividade no processo de parcerias. Quem trouxe essa agenda para o governo federal foi justamente a própria sociedade civil, que se reuniu numa plataforma para um novo marco regulatório, que é aberta às adesões, e que reúne mais de 50 mil organizações, somado todos os seus coletivos, redes e organizações da sociedade civil que representam. Em 2011, a gente fez um grupo de trabalho interministerial sobre coordenação da Secretaria-Geral da Presidência. O ministro Gilberto Carvalho foi designado a organizar isso dentro do governo federal. E 7 ministérios participaram: Casa Civil, a Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça, a Controladoria Geral da União, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, junto com 14 organizações nacionais que foram justamente indicados pela plataforma. Esse diálogo gerou uma série de propostas. E, entre elas, se entendeu que o plano de ação precisava trazer respostas ao diagnóstico que foi feito à época.
E qual que era o diagnóstico? Que muito dele ainda se confirma hoje. Um diagnóstico de insegurança jurídica e de insegurança institucional. Por que insegurança jurídica? A ausência de uma lei específica que trate do processo de parcerias com as organizações da sociedade civil acaba gerando analogias indevidas entre entes federados com órgãos públicos. O que isso quer dizer? Os convênios foram feitos para descentralização de recursos entre órgãos públicos. Quando a gente usa a mesma forma de convênios para as entidades privadas sem fins lucrativos, a gente invariavelmente traz todas as regras que são feitas, amoldadas e desenhadas para o poder público. Então, a gente acaba tratando as organizações da sociedade civil como se prefeituras fossem, como se a gente estivesse falando do mesmo mandatário de recursos públicos. Essa analogia indevida é justamente o que aqui se tenta resolver, para a gente tentar minimizar as interpretações distintas e construir um processo mais uniforme que reconheça as peculiaridades das entidades privadas sem fins lucrativos. A gente tem também uma insegurança institucional, uma ausência de dados sistematizados, um pouco planejamento da administração pública para fazer o processo de parcerias, uma dificuldade de adaptação às normas, pouca capacitação. Isso gera também uma insegurança institucional. Para isso que a gente construiu, dentro da agenda, uma solução que seja normativa, mas também entendendo que para a insegurança institucional a gente precisa ter uma solução que seja de conhecimento. Então, como é que a agenda está estruturada hoje? A gente tem 3 eixos temáticos, a partir das propostas que foram elaboradas lá no plano de ação do grupo de trabalho, a partir de um seminário que também foi coletivo e que ampliou esse debate e que trouxe ali o tema da contratualização, que é essa relação de parceria entre o Estado e as organizações da sociedade civil, o tema da sustentabilidade econômica, e aí a gente está falando de financiamento, seja público, seja privado, e também de uma racionalização tributária para as organizações da sociedade civil, e da certificação, que são temas que afetam a vida das organizações. Mas dentro dessa agenda normativa se entendeu que o que era mais premente, o que era mais urgente, o que precisava ser tratado primeiro, era o tema da contratualização. Nenhuma dessas outras agendas deixou de ser cuidada. A gente trabalhou também no aperfeiçoamento da lei de filantropia, da certificação, trouxe ali a possibilidade da remuneração de dirigentes em 2013, fez adaptações de conceitos, de prazos e procedimentos, justamente tentando aperfeiçoar esse processo. Na agenda de sustentabilidade, a gente desenvolveu vários estudos e várias propostas. Agora, o deputado Paulo Teixeira está apresentando um substitutivo a um projeto de lei que trata de fundos patrimoniais, ampliando a possibilidade de criação de fundos patrimoniais para todas as organizações da sociedade civil no país, além das universidades. E na agenda de sustentabilidade econômica, a gente também desenvolveu estudos para a criação de um Simples Social, né? Enfim, tudo isso são propostas em paralelo que têm sido construídas e que serão trabalhadas. A gente estava falando do projeto do Paulo Teixeira, que tem também um incentivo fiscal à pessoa física, para doações livres de projetos. Mas, enfim, essa é a agenda normativa. Além disso, a gente tem uma agenda de conhecimento, justamente para tratar dessa insegurança institucional. Então, a gente avançou muito em estudos e pesquisas, foi atualizar o dado do universo das organizações da sociedade civil, junto com o IBGE, a BONG, GIF e IPEA, que tem a pesquisa que chama FASFIL, Fundações e Associações Sem Fins Lucrativos, além de desenvolver com a Fundação Getúlio Vargas uma outra pesquisa sobre as bases de dados do governo federal. Enfim, tem uma série de trabalhos nessa agenda também de comunicação e de capacitação e formação. Mas o principal aqui é a gente entender que desse processo da contratualização, o grupo de trabalho quis ir para além de um diagnóstico. Para que pudesse avançar, a gente desenhou uma proposta concreta. E aí foi feito um anteprojeto de lei comentado, com justamente os problemas que foram identificados e sugestões de redação concretas que dessem encaminhamento às questões que tinham sido levantadas. Esses subsídios foram, esse anteprojeto, quem quiser conhecer, ele faz parte do relatório do grupo de trabalho e está dentro do site da Secretaria-Geral, disponível ao público.
Esses subsídios foram levados, quando o grupo terminou, em julho de 2012, em agosto de 2013, o Senado chamou uma audiência pública no Congresso. E aí, em novembro de 2012, essa audiência foi realizada, a gente apresentou os subsídios dentro do Senado, e se percebeu que precisava ter mais debate, mais diálogo dentro do projeto de lei que lá já tramitava sobre o processo de parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil. No ano seguinte, foi realizada uma audiência pública também com mais tempo, em formato de seminário, também no âmbito desse projeto 649 de 2011. E, ao final, o senador, ele é de autoria do senador Aloysio Nunes, aqui de São Paulo, e teve a relatoria do senador Hollenberg, que é do Distrito Federal. Ao final, quando apresentou o substitutivo, teve a negociação das emendas dentro do Senado e ele foi aprovado no final de 2013, tendo ido para a Câmara em 2014 e tendo sido aprovado agora em julho de 2014. Mas é preciso entender que esse processo legislativo, ele formalmente dura 10 anos. E ele é fruto de 2 CPIs das ONGs. A primeira CPI das ONGs, que era retratada dentro do PL 3877 de 2004, que estava na Câmara dos Deputados, e o 649 de 2011 no Senado, que era resultado da segunda CPI das ONGs. Isso é importante para a gente perceber que, na verdade, esse resultado concreto que sai agora, depois de 10 anos de tramitação legislativa, ele tem esse duplo caráter. Ele nasce da necessidade de trazer mecanismos anticorrupção, de dar mais transparência ao processo de parcerias com as organizações da sociedade civil e reverter esse cenário de criminalização das organizações e dos movimentos sociais. Do outro lado, ele traz esse equilíbrio de valorizar as organizações da sociedade civil e de trazer mecanismos de participação social, também reconhecendo as peculiaridades das entidades privadas sem fins lucrativos. Então, essa nova lei é a dialética, é a síntese desse processo. A lei é de número 13.019, ela, nesse momento, ela foi aprovada em julho, sancionada no dia 31, tendo sido publicada no Diário Oficial no dia 1º de agosto. E a lei traz o prazo de entrada em vigor de 90 dias. Então, a partir de novembro, ela começa a ser implementada. Então, nesse exato momento, a gente está trabalhando na regulamentação dos pontos que a lei já determina que sejam regulamentados e também nos pontos que a gente entende que precisa ficar mais claros. Por isso, de novo, reiterando, o convite à consulta pública é uma oportunidade também da gente perceber, a partir do acúmulo de experiências de parceria que vocês já tenham, possibilidades de aperfeiçoamento dentro dessa arquitetura nova que foi criada. Muito brevemente, vocês vão destrinchar a lei hoje durante o dia. Eu queria só contar as principais coisas que mudaram. Qual é essa grande mudança de paradigma? A primeira coisa é que a lei é nacional. Isso significa que ela se aplica à União, aos estados e aos municípios. Isso uniformiza regras em relação ao processo de parcerias que nunca antes tinham sido organizadas, nunca antes tinham sido uniformizadas. Ela cria 2 instrumentos jurídicos próprios, proibindo a relação de convênios com as entidades privadas sem fins lucrativos. E esses 2 instrumentos próprios, mais do que o instrumento em si, eu queria chamar a atenção para o reconhecimento das 2 relações legítimas que a lei traz como novidade, que é a relação mais conhecida de colaboração, que é a possibilidade da organização, em parceria com a gestão pública, executar uma política pública, e aí, por isso, a ideia de que o plano de trabalho seja colocado com padrões mínimos que sejam estabelecidos no planejamento da própria administração pública para a execução daquela política já conhecida, e, por outro lado, a segunda relação de fomento, que é a possibilidade da inovação nos projetos desenvolvidos com as organizações da sociedade civil, com plano de trabalho que sejam livremente propostos pela organização da sociedade civil. Diferença clara disso, se a Secretaria de Políticas de Mulheres, por exemplo, fizer um chamamento público para a implementação da Casa da Mulher Brasileira, um equipamento público que tem um padrão mínimo para ser aplicado.
será um termo de colaboração, ainda que a organização aporte criatividade nessa relação. Dentro da relação de fomento, a mesma Secretaria de Políticas de Mulheres poderia fazer um chamamento público para ideias, projetos que enfrentem a violência contra a mulher. E aí a gente teria ideias muito diferentes entre si, e essas ideias poderiam ser fomentadas, né? O que é muito típico também das leis de incentivo. Por exemplo, o Fundo Municipal da Criança e Adolescente é um típico caso de fomento. As organizações fazem seus projetos, apresentam dentro de um chamamento público de áreas prioritárias que o Conselho determina, e, ao final, o que é hoje feito via convênio será substituído por um termo de fomento. Então, essa é a lógica do que foi aprovado em termos das relações jurídicas legítimas de acesso a recursos públicos. O projeto traz também novas diretrizes e novos princípios para além dos tradicionais da administração pública, reconhecendo o princípio da legitimidade, gestão pública democrática, participação social e fortalecimento da sociedade civil como diretrizes dessa nova relação. Reconhece a possibilidade de atuação em rede, de agregação de pequenos projetos, reconhece também a equipe de trabalho como possível de ser dimensionada no plano de trabalho. A gente tinha uma celeuma grande sobre isso, mas agora o projeto não só traz os limites e condições para que isso aconteça, como também coloca que a remuneração da equipe de trabalho deve e pode prever, inclusive para pessoal próprio, todos os encargos sociais incidentes, o que era uma luta muito grande das organizações da sociedade civil e uma dificuldade muito grande da administração pública reconhecer, por ser justamente ali um dos lugares que a gente diferencia bastante a lógica da organização da sociedade civil e do órgão público, que tem o seu servidor público, que tem sua lógica de concurso público e que é diferente da organização da sociedade civil, que tem diferentes formas de colaboração em termos de relações de trabalho. O projeto também traz o reconhecimento da remuneração de custos indiretos, e aí a gente está falando de despesas administrativas, de aluguel, locação, internet, contabilidade, assessoria jurídica, enfim, para além de trazer o chamamento público como obrigatório em todo o âmbito nacional, que é algo que a Eleutéria repisou bastante aqui no início da fala dela, de como que agora a gente deixa de fazer uma relação à conveniência e oportunidade do gestor e passa a fazer uma relação de mais transparência e democratização do acesso aos recursos públicos. A contrapartida, ela é proibida ser exigida na forma financeira. Não faz sentido exigir recursos das organizações que sejam aportados para uma parceria com o poder público. Ela será facultativa, será exigida, quando necessário, apenas no formato de bens e serviços. Aqui, por exemplo, muita gente tem nos falado, mas tem que deixar claro na regulamentação que a contrapartida de bens e serviços, que deve ser economicamente mensurável, não precisa ser depositada na conta, sob pena dela virar uma contrapartida financeira. Esse tipo de preocupação a gente também está tendo e também está escutando bastante. Então, de novo, quando vocês tiverem, dentro da atuação de vocês, sugestões a fazer nesse sentido, não hesitem em nos procurar, e o formulário lá está aberto para isso. Finalizando aqui, a gente tem também, dentro do processo, a criação de comissões de monitoramento e avaliação para apoiar o processo de parcerias com as organizações da sociedade civil, prestação de contas com possibilidade de aprovação, rejeição ou aprovação com ressalvas. Até então, a gente só aprovava ou rejeitava as contas. E também a possibilidade de fazer a estratificação da prestação de contas. Regras mais simplificadas para valores menores, regras mais rígidas para valores maiores. Também é um processo que a gente está construindo na regulamentação. A nova lei traz a possibilidade de criação de um Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, e a mesma possibilidade de um conselho nos estados e nos municípios. Qual que é a ideia desse conselho? É manter essa agenda viva, é ter um espaço, para além dos espaços setoriais e temáticos que já existem, para que as organizações e a gestão pública continuem em diálogo para o aperfeiçoamento
dessa nova relação entre o Estado e as organizações da sociedade civil. A implementação dessa nova lei exige que as organizações e a gestão pública estejam em permanente diálogo, em função sentinela de como fazer a lei ser colocada em prática, até no sentido do fortalecimento dessas relações, na construção de boas práticas, na construção do ferramental necessário, dos modelos, de como facilitar o processo para cumprir todas as suas exigências. A capacitação, ela se torna também uma obrigação da administração pública, tanto para gestores públicos, quanto para organizações da sociedade civil e conselheiros de políticas públicas. Além da lei prever uma possibilidade de que qualquer cidadão, qualquer movimento social, qualquer organização da sociedade civil possa demandar do poder público a elaboração de um chamamento público. Isso chama procedimento de manifestação de interesse social. É um mecanismo de participação social onde você pode sugerir ao poder público que, a partir de um diagnóstico, de uma realidade que se pretende transformar, a possibilidade de que haja um chamamento público para aquela área em específico. E também foi convidado aqui os meios de comunicação de massa a amplificarem a visibilidade dos objetos em parceria com as organizações. Muitas vezes a gente tem campanhas de saúde pública, de defesa de direitos, que são elaborados em parceria com o Estado, e a gente tem poucos canais de vazão dessas campanhas publicitárias que são desenvolvidas para conscientização da própria sociedade. A nova lei determina que os meios de comunicação públicos devam divulgar tanto as campanhas quanto programações que sejam desenvolvidas com as organizações da sociedade civil. Eu não vou repassar esses próximos slides, porque eles resumem o que eu disse anteriormente, mas eu gostaria de passá-los só para que vocês entendam que, para além dessas novidades, do jeito que eu falei anteriormente, a gente tem que enxergar a lei como uma lei processual. Ela traz regras claras para o planejamento da administração pública e para a elaboração do projeto da organização da sociedade civil, passando pela fase de seleção, deixando claro também como isso deve ser feito, que tipo de organização. A gente tem aqui na seleção, não é baseado na qualificação, não é baseado no título, na certificação, mas sim na história da organização, na legitimidade que essa organização tem junto à atuação na área, e aí ela precisa ter experiência prévia no objeto, com um prazo a ser definido no edital, e 3 anos de existência para acessar os recursos públicos. A execução deixa claro quais são as possíveis despesas que podem ser arcadas com os recursos públicos dentro da parceria e quais são as despesas que são vedadas nesse sentido, o que exige um bom planejamento do plano de trabalho. O monitoramento e a avaliação constantes, para além do sistema de prestação de contas aperfeiçoado. Essa lógica processual, então, é bem para a gente entender que a gente está falando de um aperfeiçoamento e uma organização de todas essas fases. No final, eu deixo aqui algumas referências. Existe uma página no Facebook sobre a agenda do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que constantemente divulga informações, seja de eventos, seja do conteúdo da nova legislação aprovada. O link do vídeo que eu apresentei aqui no começo. Um link para a cerimônia de sanção, que está disponível na internet, para quem quiser assistir também. E a seção que trata da agenda dentro do site da Secretaria-Geral, onde vocês também poderão encontrar mais informações. Infelizmente, agora, durante o período de restrição eleitoral, vários dos nossos conteúdos tiveram que ser ocultos, mas ainda há informações relevantes lá disponíveis dentro do processo de transparência ativa. Tá? Meu nome é Laís, eu estou super à disposição aqui para o debate, para a continuidade desse diálogo, e espero que, de fato, como a gente começou conversando, que esse compartilhamento de conhecimentos também instiguem vocês a buscar essa geração de novas oportunidades, para além da preocupação que todos nós devemos ter com os desafios que essa lei nos convida a refletir na modificação dessa nova relação entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Vida longa, a relação de fomento e colaboração. Obrigada.